Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Sejas tu bem-vinda, sejas tu bem-vindo. Sejais todos hoje bem-vindos a este momento de encontro com a Palavra do Senhor. Neste dia em que eu encontro-me de azul, porque hoje a Igreja celebra a Transfiguração do Senhor. A Igreja celebra a Transfiguração do Senhor, é verdade que a cor litúrgica é a cor branca, mas eu decidi colocar esta camisa como este momento de encontro de oração com o céu. Sim, hoje vamos ouvir esta palavra que é um convite a subirmos ao monte. Aí onde está neste dia, ora connosco ao Deus da vida, ora connosco aquele que é a razão suprema, primeira e última da minha e da sua existência. Oremos. Ó Jesus vivente e Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor deste dia, extraída do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu enlevo. Escutai-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram por terra, muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Levantai-vos, e não tenhas medo. Erguendo os olhos, apenas viram Jesus e mais ninguém. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém o que acabaste de ver, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste dia é um dos textos que eu mais aprecio. É um dos textos da minha adolescência, dos meus primeiros contactos com a palavra do Senhor. Recordo este texto da Transfiguração do Senhor. E pensando nesse texto, vem-me à mente a imagem de um calendário que tínhamos em casa. Não lembro que ano era, mas tínhamos um calendário com a imagem de Jesus bom pastor, com o cajado e as ovelhas. E não sei porquê, não me perguntem porquê, sempre associei a imagem do bom pastor a este texto. Porquê? Porque o bom pastor nos quer conduzir às águas refrescantes. E eu penso nesse texto que Jesus quis conduzir os discípulos, os apóstolos todos, representados nestes 3 homens, Pedro, Tiago e João. Jesus quis conduzi-los a uma experiência das águas refrescantes. Jesus quis que eles experimentassem, sentissem a presença de Deus Altíssimo nas próprias vidas. Sim, caro irmão e cara irmã, aquilo que o Senhor pretende, a experiência que o Senhor quer que eu viva, que tu vivas, que nós vivamos, a experiência do monte. Esta ideia de estarmos mais próximos do Senhor, de sentirmos a presença do Senhor,
de sermos tocados, interpelados pela graça do Senhor. E este é realmente o desejo profundo do coração de Jesus. Jesus, todo o seu ministério, toda a sua vida pública, toda a experiência com os apóstolos, com os discípulos, tem uma única finalidade: conduzir os apóstolos, os discípulos, conduzir o ser humano a viver este encontro decisivo com o autor da vida. E esta era a finalidade de Jesus. E esta continua a ser hoje, no tempo e na eternidade, a vontade e o desejo de Jesus. Mas olhemos, à luz daquilo que é a leitura constante do livro, da obra do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, podemos refletir aqui alguns elementos, porque o que acontece aqui é realmente uma teofania. E o que é uma teofania? A palavra em si ajuda-nos a compreender teo, Deus, fano, manifestação, ou seja, uma grande manifestação. Sim, uma grande manifestação. Porque, meu irmão e minha irmã, a questão da identidade de Jesus está presente também neste texto da transfiguração. Sim, porque os discípulos, os apóstolos, de certa forma, conhecem a humanidade de Jesus. Os condiscípulos, os contemporâneos de Jesus conhecem a identidade física, humana de Jesus. Mas a identidade espiritual, a identidade divina de Jesus é sempre um calcanhar daqueles, não apenas no passado, mas hoje também continua a ser. E por isso Jesus, levando-os consigo, proporciona-nos um momento da sua divindade, ou seja, eles têm a graça de contemplar aquilo que mais ninguém pôde contemplar antes deste encontro, como diz a palavra, em que contemplaremos o Senhor face a face. Então, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esta é a ideia de que estes irmãos representam a humanidade. Esta é a ideia de que estes são os amigos de Jesus. E aqui está um grande ensinamento. Ou seja, há coisas que nós não podemos partilhar com todos, porque nem todos compreenderão. Vocês me podiam dizer, então, porque é que Jesus não tomou todos? Porque é que Jesus não foi com todos os discípulos? Porque há coisas que nós podemos viver com uns e não com outros. E há coisas que nós podemos viver com outros e não com uns. Sim, é verdade, esta é a experiência. O grande dilema hoje é que pensamos, mesmo em relação à amizade, é que eu, pelo facto de ser amigo da já não posso ser da B, então caímos aqui realmente num equívoco também. Mas Jesus nos faz perceber que também precisamos de pessoas em quem confiar e de sermos também pessoas de confiança, porque acho que o grande problema hoje também é isso: em quem é que nós devemos confiar? Neste calendário que eu fiz referência há pouco, havia uma frase, e a frase que estava no calendário é: um amigo que nunca falha. Portanto, aquilo que Jesus queria revelar a estes 3 é que Ele é o amigo que nunca falha. E é o mesmo que o Senhor os pretende revelar a ti, meu irmão e minha irmã. E levou-os em particular. Não é a ideia de que a nossa vida deve ser um livro aberto, como muita gente prega e pensa, ou então o que eu tenho no coração tenho na ponta da língua. Não, caro irmão, as coisas são do âmbito privado, do fórum privado, e que ninguém merece saber senão realmente as pessoas em quem, ou seja, a pessoa em quem tu deves confiar. E há coisas que só Deus pode saber e mais ninguém. É verdade. E diz o texto aí, há um alto monte. A ideia do monte já a conhecemos, somos cristãos. Este lugar que ainda não é o céu, mas também já não é a terra. Estamos a caminho deste encontro decisivo com o autor da vida. E continua o texto. O rosto de Jesus transfigurou-se. É a teofania. O seu rosto resplandeceu como o sol. Sim, Jesus é o verdadeiro sol. Ou seja, quando os cristãos católicos, no princípio da nossa caminhada cristã, escolheram o 25 de dezembro como a festa do nascimento de Jesus, foi exatamente com esta ideia, com este princípio. Não há outro sol que brilhe mais que o sol que Jesus irradia. E esta ideia é fundamental. Não há outro sol que brilhe sobre a nossa vida mais do que o sol de Jesus. E o único sol que deve de verdade brilhar em nossas vidas é o sol que vem do rosto de Jesus, meu irmão. As vestes brancas, o recordar o nosso batismo,
Aqui posso dizer que é um chamamento a vivermos o nosso batismo com pureza, com candura. Meu irmão e minha irmã, devemos purificar a nossa vida, purificar o nosso coração, purificar as nossas vestes brancas, a veste que recebemos no dia do nosso batismo. E devemos ser, ou seja, a veste branca, ele diz que tornaram-se brancas como a luz. Jesus diz no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, perdão, sede sal da terra e luz do mundo. Portanto, que esta luz que recebemos no dia do nosso batismo irradie. Caríssimo irmão e irmã, eu sou a continuação da presença de Jesus neste mundo. E tu também és esta continuação da presença de Jesus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos cristãos, ou seja, um outro Cristo. Somos a visibilidade da invisibilidade de Jesus. E para terminar, quero apenas recordar esta palavra que diz que, ao ouvirem isto, os discípulos caíram por terra. Diante de Jesus, todo o joelho se dobra e toda a língua proclama que Ele é o Senhor. Neste dia da transfiguração do Senhor, deixa-te, meu irmão e minha irmã, transfigurar pela presença do Senhor. A presença de Jesus transfigura a nossa vida, ou seja, revela a nossa verdadeira identidade. Transfigurar é mostrar a outra figura, é mostrar aquilo que é a nossa essência, a nossa natureza. E, portanto, não te esqueças, não apenas neste dia, mas durante toda a tua vida, durante toda a tua existência, de revelar aos demais a tua essência, a tua natureza, aquilo que realmente tu és, filho e filha amada de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Senhora do Resgate, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a toda a paróquia do Divino Salvador de Toguinhon. Neste dia celebra a sua festa. Um abraço do Padre Miguel para todos vós. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.